Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Uau, já estamos aí com 41 participantes, muito legal essa história. Eu sempre fico naquela dúvida, a gente tem lá 300 inscritos e o pessoal na hora de participar, na verdade, acaba não ouvindo e hoje eu estou vendo ao contrário. Estamos aqui já às 7 horas, já com 43 agora. Muito legal vocês estarem aqui, viu? Eu vou dar mais um minutinho só para ver se entram mais algumas pessoas e a gente já começa a conversar. E só vamos dar mais um instante e a gente já começa, viu? Muito bem, vamos lá, vamos começar a conversar um pouco, não vamos poder perder tempo, nosso horário aí é contado e eu quero aproveitar o máximo desse nosso primeiro dia de mentoria. Muito legal, eu não sei quantos de vocês participaram do nosso congresso que teve em dezembro. Nós tivemos um congresso ibero-americano em dezembro. E depois disso eu me empolguei com essa ideia da gente poder conversar e tornar essa troca de conhecimento mais ativo. Eu falei, vamos lançar essa história da mentoria e pelo visto foi muito acertado. Já estamos aí com 58 participantes nesse momento, muito legal disso, né? Bom, antes de mais nada eu queria me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Alex, eu sou professor aqui na Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. Eu coordeno o Centro Brasileiro de Ecologia de Estradas e alguns anos atrás aí tive a feliz ideia de criar o Sistema Urubu, que a gente pode conversar um pouco sobre isso depois. Apesar das pessoas acharem que eu sou biólogo ou ecólogo, alguma coisa assim, não, eu sou um oceanólogo que fugiu da área. Eu nunca atuei diretamente na área de oceanologia. Eu fiz meu mestrado e doutorado com tartarugas de água doce e, justamente devido ao trabalho de campo, acabei ficando apaixonado pela questão de ecologia de estradas e hoje estamos aqui, né? Antes de mais nada, eu queria conversar algumas regras de bom relacionamento. Eu optei, e espero que a gente... Marcos da Venezuela, conectando do Uruguai. Seja bem-vindo, Marcos. Como é que vai? Eu vou tentar que a gente faça um autocontrole do nosso som, tá certo? Vamos ver se funciona, para que a gente seja um pouco mais dinâmico dentro desse processo. Então, assim, em princípio, nós fizemos um teste agora há pouco, e vocês todos estão podendo, em algum momento, ligar o som de vocês para que a gente possa tornar essa conversa realmente uma conversa no final, que a gente não... Isso aqui, de maneira nenhuma, eu tenho a pretensão de fazer um monólogo aqui, tá? Isso não é uma palestra. Palestra a gente faz de outro jeito. Eu quero conversar com vocês. Eu quero que a gente troque, que a gente traga experiências, que a gente traga dúvidas. E melhor do que isso, do que fazer aqui pelo chat, é realmente a gente poder conversar, é a gente poder fazer essa troca. Teoricamente, eu poderia ficar no controle disso, de libera som, não libera som e tudo mais. Vamos tentar fazer de tal forma que a gente tente fazer uma autorregulação. Se não funcionar, na próxima mentoria, a gente tenta outra forma, sem problema nenhum, tá bem? Então, assim, parece que todos vocês vão poder ligar
o som e, a partir disso, a gente vai trocando e fazendo algumas conversas. Tá? Só concluindo sobre a minha apresentação, eu falei que sou professor aqui na universidade e, desde o início do ano passado, devido à questão do Sistema Urubu, a gente optou por criar uma startup, a Environment, e que trabalha exatamente com análise de dados e tomada de decisão em ecologia de estradas, em sustentabilidade e infraestrutura viária. Então, uma hora dessa eu posso contar um pouco mais para vocês como é que isso funciona. Tá? Bom, desde a quarta-feira da semana passada, ficou liberado para vocês, e isso vai acontecer em todos os nossos encontros, que eu liberei o formulário com alguns tópicos que me veio na cabeça. E esses tópicos vão ser complementados nos próximos meses, porque vários de vocês deram ideias. Vamos falar sobre tal tema. Alguns casos é meio restrito. Por exemplo, eu não sei se está por aí o pessoal que falou para a gente conversar sobre o Rodoanel em São Paulo. A gente tem que ser um pouco mais genérico. Então, assim, problemas que podem existir, medidas de mitigação que pode ser colocado, a gente vai ter que focar em um único local. Só é possível se eu conseguir trazer alguém para falar sobre a região, na verdade, tá? Porque eu também não conheço todas as nuances, por exemplo, do Rodoanel em São Paulo. E nessa semana eu fiquei assim, imaginava até que isso ia acontecer, porque todo mundo gosta dessa área, eu tenho muita gente que gosta dessa área, e nós tivemos 3 temas que foram pré-selecionados. O primeiro deles, que não poderia deixar de ser, é justamente o atropelamento de fauna, que é aquele impacto mais visível quando a gente está na estrada e as pessoas se sensibilizam com isso. Tem muita gente fazendo trabalho de graduação, de mestrado e tudo mais. Então, eu sabia que esse tema ia aparecer, e já vamos falar dele, então, logo no primeiro dia. Junto com isso, tiveram outros 2 temas bastante presentes, que foi o impacto à fauna, que, de uma forma geral, o atropelamento está junto com isso, e a gente pode falar de outras coisas, e o licenciamento ambiental, que também teve na lista dos 3 mais dentro disso. E que, no meu entender, tem tudo a ver, esses 3 temas, ou seja, falar de impactos à fauna e falar de licenciamento, tudo a ver. Hoje mesmo eu estava preparando uma das aulas para o curso de monitoramento de fauna. Falando nisso, gente, espera aí. Eu tinha comentado que eu ia liberar, está aqui, um desconto para quem ainda quer se inscrever no curso de monitoramento de fauna. E está aqui, ó. Se alguém tiver interesse, esse aí é o link para a página, e esse embaixo é o cupom para dar 30% de desconto, tá? Eu não vou perder tempo comentando sobre o curso agora. Se alguém se interessar, assim que a gente terminar, a gente conversa sobre isso. Só um detalhe, esse cupom é uma comemoração de hoje. Então, assim, ele vence às 8h30 da noite. Tá? Ele começou agora às 7 e vence às 8h30 da noite. Então, se você tem interesse, tem que fazer a sua inscrição até esse horário. Tá? Depois, se a gente quiser, a gente conversa um pouco mais sobre isso, sem problema. Beleza. Como eu falei que isso daqui vai ser ou espero que seja um diálogo, tá? Ou sei lá como é que seria algo com 66 participantes agora, eu queria, antes de mais nada, que a gente começasse a conversar e que alguns de vocês me contassem quem é que está trabalhando com monitoramento de atropelamento de fauna. Por enquanto, no bate-papo aqui,
coloca lá eu, se alguém estiver fazendo o trabalho, que aí a gente chama para falar. Ó, temos a Deise, mais alguém que está fazendo monitoramento? Você trabalha em várias, no Espírito Santo, legal, Lua. Marina de Souza também, show de bola. Enquanto a gente vai esperando outras pessoas, vou falar, já que o Luan contou que faz lá no Espírito Santo, eu na Expedição Urubu na Estrada, bom, eu sou apaixonado pela Rebio Soretama e passei por lá para dar mais uma olhada nessa área, é uma área impressionante de mortalidade que a gente tem, entende? Ah, legal, Natan, o efeito de borda, isso é show de bola também. A gente vai poder falar nisso. Eu, pessoalmente, gosto muito de trabalhar com os efeitos marginais, entende? Que é muito interessante, entende? O Leandro Cirino presta o serviço para o Dyer lá no norte do Rio Grande do Sul, show de bola. Precisamos mergulhar nesse tema, Leté, é verdade. E o interessante é assim, é que eu sou muito crítico com os trabalhos que a gente realiza, porque eu acho que os estudos de monitoramento de fauna viraram assim uma coisa que todo mundo faz, tá? Mas que poucas pessoas prestam atenção nesse processo. E aí, de qualidade de coleta, de monitoramento, de taxa de detecção, tudo isso a gente vai poder conversar um pouquinho hoje. Então, oi, Natan. Claro, quem sabe? Vamos conversando aqui. A ideia é que vocês realmente falem, então. E o Anderson, estou sem áudio. Anderson, na verdade, o pessoal já disse aí que é conforme você tem que clicar para liberar em algum lugar. Eu exatamente não sei. Vamos ver, vou selecionar aqui, então, alguém. Olha lá. Deise, você quer falar alguma coisa? Contar um pouco do seu trabalho, já que você foi a primeira a clicar no eu. Quem sabe você conta um pouco de como é que é, para que a gente possa falar um pouquinho sobre isso. Oi, boa noite. Oi. Eu sou consultora ambiental, né? Tenho uma empresa de consultoria e trabalho, assim, a gente já trabalhou em muitas obras do DR de Minas Gerais. Então, tanto atrelado ao licenciamento, né, fazendo EA-RIMA para licenciamento de rodovia, e atualmente a gente tem um contrato para fazer o monitoramento de fauna da MG10, no trecho Conceição do Mato Dentro Cerro. Então, a gente trabalha fazendo tanto o monitoramento de fauna quanto o monitoramento de fauna atropelada. Legal. Show. E a gente está fechando aí os resultados dos primeiros 6 meses de monitoramento. Show de bola. Essa história de fazer o monitoramento e fazer o entorno, eu acho que sempre deveria acontecer, sabe, Deise? Porque eu sempre digo que contar bichinho na estrada é a ponta do iceberg do problema, no final. Se você não tem a informação da abundância de entorno, do que existe de fauna, como é que você pode analisar o efeito do atropelamento em cima das populações? Então, trabalhar o futuro, e tanto do licenciamento quanto das pesquisas, é efetivamente a gente trabalhar com viabilidade de população, na verdade, aonde a gente vai analisar. Vamos imaginar assim: você tem 200 sapos cururus sendo atropelados e 2 felinos, 2 leopardos, qualquer leopardos. Se você trabalha com número, você vai proteger o sapo cururu, coitado do sapo cururu, no final das contas, que ninguém quer botar medida de mitigação para ele. Mas se você trabalha com viabilidade de população, pode ser que aquela perda de 2 indivíduos
seja muito mais impactante do que 100, 200, 1000 sapos cururus atropelados ali naquele seu trecho. Então, é claro que a gente tem que ter espécies focais para isso, porque ninguém consegue monitorar tudo no entorno das estradas. Mas essa questão de ter as informações das espécies e das abundâncias no entorno é extremamente importante. Muito legal, entende? Sim. E aqui no estado a gente está com umas conversas bem interessantes de propor para o pessoal do IEF novas protocolos de monitoramento, porque assim os protocolos ainda são muito falhos no final das contas, e a gente quer tentar aprimorar esses protocolos tanto para melhorar para o próprio empreendedor, de saber o que vai fazer e tudo mais, quanto pela qualidade dos dados, para gerar perguntas que possam ser efetivamente respondidas, e não simplesmente coletar um monte de informação e tudo certo, na verdade. Exatamente. E essa é uma dificuldade que a gente tem, porque a gente considera, pelo menos eu considero, que a metodologia que está sendo aplicada já não seria o mais adequado, né, para a situação que a gente tem, né? Inclusive, fechando esses primeiros 6 meses, eu quero reavaliar os dados e propor talvez uma mudança. Mas a gente tem uma limitação também que é temporal, né? Demora muito para a gente conseguir apresentar esse resultado, e quando a gente apresenta esse resultado para o órgão, isso vira simplesmente um comprimento de condicionante, uma burocracia, um relatório que vai chegar lá, vai ser arquivado, e ninguém nunca mais vai olhar, ou vai olhar isso no momento que, sei lá, o Ministério Público pedir alguma manifestação, né? A questão de como ligar, né? Como linkar o monitoramento da fauna atropelada com o monitoramento, a gestão ambiental da rodovia, especificamente, esse é uma grande lacuna, né? É um grande problema que a gente tem. Porque hoje os termos de referência eles são desassociados, né? Eles são, você trabalha com informação que deveria ter a informação do planejamento territorial, por exemplo, que vai ser feito, porque de nada adianta você ter uma pessoa ou uma instalação de uma passagem de fauna, por exemplo, em um local que daqui a pouco vai ser construído um grande centro industrial no final. Então, entender isso e o processo histórico pode ser muito interessante, na verdade. Isso é extremamente importante. A gente tem essa vivência, né, e essa preocupação de tentar atrelar as questões do atropelamento, do monitoramento da fauna do entorno e da implantação das passagens. Só que eu acho que a gente gera muito dado, a gente tem assim, muito relatório técnico, muitos dados que são subaproveitados, assim, praticamente inutilizados. E eu acho que essas discussões, assim, esses grupos seriam interessantes se a gente pudesse traçar uma estratégia de poder aproveitar isso, né? Porque, querendo ou não, esses dados são públicos. A partir do momento que, né, por exemplo, o DR contratou a minha empresa para fazer esse levantamento. O DR é um órgão público, eu vou apresentar esse dado para o IEF, para a Supran, que é um órgão público, né? E isso, sei lá, eu acho que a gente podia ampliar essas plataformas, né? Já tem o sistema Urubu, né? Mas talvez ampliar o compartilhamento desses dados, né? Porque a gente está aí na era do Big Data. Exato. Se você olhar, só para contextualizar para todos, desde 2015 a gente está trabalhando num projeto de lei, que é o 466 de 2015, na Câmara dos Deputados, em Brasília, e a gente está justamente querendo fazer isso, Deise. A gente quer que exista um banco de dados centralizado para essas informações. Porque o que acontece? Várias vezes existem coletas de dados sistemáticas
que são feitas para uma rodovia e logo em seguida você tem que fazer um outro estudo de licenciamento ambiental para uma ferrovia do lado no final, quando os dados poderiam ser totalmente utilizados e se gasta milhões para se fazer isso. Então, essa ideia do banco de dados centralizado, eu acho que é o mínimo que se pode esperar dentro de um planejamento adequado de dados, como o que você falou. O sistema Urubu é só uma pontinha dentro desse cenário gigante que tem. Quando a gente pega licenciamento ambiental de grandes ferrovias, existem bancos de dados com 3 mil, 4 mil, 20 mil dados. É uma coisa impressionante. E isso fica lá perdido, como você falou, né? Então, eu vou... Aqui, o Vitor perguntou qual é a lei. Vitor, 466 de 2015. Se você procurar na Câmara dos Deputados, você encontra. Ah, foi só para o Jorge aqui que eu fiz errado. Deveria ir para todos e foi todos. 466 de 2015. Deixa eu ver aqui uma coisa. Alex, você perguntou como é que se garante a qualidade dos dados. Eu bato nisso fazem anos, Alex, o estabelecimento de um protocolo adequado no final. Em 2013, foi lançada a Instrução Normativa 1313, que deveria regulamentar o processo de monitoramento no entorno e de monitoramento na rodovia. Ela é uma história bastante longa, essa história da instrução normativa, mas ela tem muitas falhas ainda ali. E aí, então, enquanto a gente não tiver uma qualidade de dados, eu vou te dar um exemplo para que você entenda como é que a gente pode garantir qualidade. O protocolo da IN 1313 diz que você faz monitoramento a 40 km por hora. Bom, eu posso garantir para você que a 40 km por hora, por melhor que você enxergue, você não vai ver sapos na estrada, você não vai ver pequenas cobras, você não vai ver beija-flor, você não vai ver morcego, você não vai ver um monte de coisa. Só que as pessoas continuam coletando todas essas informações e jogam tudo dentro do mesmo balaio para poder analisar os dados. E aí, cria-se lá, por exemplo, um gráfico de pizza com o percentual de cada uma dos grupos afetados, mamíferos, aves, répteis e anfíbios. E os coitados dos anfíbios são micro representados dentro desses gráficos de uma forma geral. E aí se diz, não, ninguém está matando anfíbio. Muito pelo contrário. Os nossos dados mostram que mais de 90% de tudo que morre nas estradas são pequenos vertebrados, na verdade. Só que a gente não vê, porque a gente está numa velocidade muito grande. Então, para você qualificar, você tem que analisar os dados dos grupos que você está coletando de uma forma adequada, com uma coisa que a gente chama de taxa de detecção constante. Esse é um ponto. Fora que nós fazemos monitoramento e estradas são transectos, que existem premissas estatísticas para a gente poder analisar isso, e ninguém segue. Então, tudo isso tem que ser pensado. Deveria-se ter uma ideia de quais são as perguntas que se quer responder. Quando você faz o termo de referência, muitas vezes simplesmente consta lá, monitora, mas ninguém está querendo saber a pergunta, qual é o problema que está se querendo resolver. E deixa-se que a pessoa tome uma decisão de, por exemplo, coisa que todo mundo faz, análise de hotspot, de agregação de atropelamento. Eu já cansei de ver relatórios de licenciamento onde a análise de hotspot é feita para a totalidade das espécies. E aí o que acontece? Espécies menos representativas, por exemplo, como o lobo-guará, felinos,
qualquer outra, a tamanduá, qualquer outra espécie ameaçada, acaba nunca sendo representado porque você vai lá e identifica hotspot para urubu, para sapo cururu, que apesar de ser mal coletado, ele morre tanto que mesmo assim ele ainda é fortemente representado nas análises. Então, uma análise de hotspot deveria ser feita baseado em grupos funcionais, em perguntas que você quer responder, em espécies que são espécies focais e alguma. Por exemplo, as perguntas mudam se você quer proteger espécies ameaçadas, se você quer aumentar a segurança do usuário, se você quer proteger as espécies mais impactadas. Se você vai proteger as mais impactadas, eu já posso te dizer que entre os mamíferos, pelo menos, você vai proteger cerdócio, o cachorro do mato, capivara, em algumas regiões. Se você vai proteger espécies ameaçadas, às vezes você nem consegue calcular o hotspot, porque elas são tão dispersas que você dificilmente consegue fazer uma análise de hotspot boa. Você tem que fazer outro tipo de tomada de decisão. Se você quer proteger a população de usuários da rodovia, que é uma outra questão, você tem que selecionar essas espécies, que são as de médio e grande porte. Onde é que morre capivara, onde é que morre anta, onde é que morre esse tipo de animal? Então, a pergunta muda, e por isso que a qualidade dos dados é questionável dentro disso. Tá? Marina, você disse que queria fazer uma pergunta, você está por aí ainda? Vou te liberar agora. Oi, Alex, estou sim. Oi. Então, só voltando um pouquinho naquela discussão que vocês estavam tendo, acho que era com a Daisy, né? Uhum. A Daisy comentou uma coisa que é bem interessante, que é essa questão da gente coletar muitos dados e ter a sensação que esses dados estão subutilizados. Sim. Então, foi exatamente com essa mesma angústia que eu resolvi fazer o meu mestrado com dados que são coletados nesse contexto do licenciamento ambiental. Perfeito. Aí, eu tenho assistido as coisas do Congresso, que eu não pude assistir em dezembro, e está sempre muito recorrente essa questão da gente fazer essa avaliação da viabilidade populacional, né? Uhum. Que talvez a gente esteja incorrendo em um erro ao propor medidas de mitigação, sendo que a gente não sabe exatamente qual é o impacto em determinadas populações naquele determinado hotspot. Aí, como no contexto que eu trabalho também, que é no contexto da IN13, a gente também tem um monitoramento de fauna, eu fiquei pensando aqui se de alguma forma, com os dados desse monitoramento de fauna e com essa frequência de ocorrência das espécies, eu poderia fazer alguma coisa que seria assim, um meio termo entre um estudo de viabilidade populacional, que seria um estudo complementar. Inclusive, eu pensei em propor isso como ação complementar para as medidas de mitigação, né? Uhum. Então, a gente tem alguns hotspots que têm espécies ameaçadas, tem Dicalópix, tem leopardos, mas, enfim, a gente não tem exatamente qual é a viabilidade dessas populações. Então, eu queria, resumindo tudo isso, a pergunta é, a partir dos dados do monitoramento de fauna, eu consigo embasar alguma discussão de viabilidade de população para, de fato, dizer, olha, essa medida de mitigação nesse local, que eu tenho o leopardo sendo atropelado, faz sentido sim, ou recuar e dizer, não, pensando melhor, não é por aí. Beleza. Bom, nós vamos aqui agora, estamos divagando, tá? Então, assim, não tem... a gente adora dizer, né, quem trabalha nessa área diz assim, depende. E sempre depende para nós, né? Mas vamos lá. Bom, primeira coisa é a sua confiança nos dados que foram coletados do licenciamento ambiental, né? Então, assim, você tem que saber se isso foi feito de uma forma adequada. A outra coisa é você ter uma ideia, vamos imaginar que você tenha 400 quilômetros de estrada sendo monitorada por licenciamento.
aí o teu hotspot está no quilômetro 10. Mas os transectos e as amostragens feitas na área de entorno estão no quilômetro 100. Então, assim, provavelmente você não está registrando os dados de estimativa de tamanho de população nesses pontos, tá? Nos pontos dos hotspots. Então, essa relação direta pode ser que não seja tão verdade assim. Tá? Essa é uma coisa. Agora... deixa eu te interromper só um pouquinho, bem rapidinho. Diga. Que distância você consideraria que seria adequada? Porque, assim, eu tenho, na verdade, 5 quilômetros de distância entre um transecto de monitoramento e entre esse hotspot que eu considero mais importante por ter, assim, uma alta taxa de atropelamento de espécies ameaçadas. Legal. Eu acho que pensando que você está falando de mamíferos, de leopardos, de tudo mais, esses 5 quilômetros é uma boa distância, dá para se pensar nisso, na verdade. Tá? A outra coisa é você discutir e... de qualquer maneira, eu acho que qualquer dado de perda de animal que você encontre para uma determinada região, dá para você criar cenários de impacto. Se você olhar, já fazem muitos anos que foram construídos modelos através do Vortex. Para quem não conhece, o Vortex é um programa que joga... muito simples e muito complicado. Tá? Você tem que ter muita informação biológica e ecológica da espécie, fecundidade, tamanho de população, razão sexual, tem um monte de coisa que você coloca lá dentro e roda ele criando cenários de impacto. Então, considerando esse fato, até porque a maior parte dessas informações não depende da avistagem de um bicho, né, Marina? Depende da estimativa de tamanho de população daquela espécie no entorno. Se você não tem isso, você pode dizer, bom, a bibliografia diz que tal espécie requer tal tamanho de área, que a densidade média dos animais na área, quando é propícia, é de tanto. Se você tem essas informações e você tem o número de animais que você está sendo perdido para o atropelamento, você pode criar cenários. Ainda hoje, eu estava fazendo umas gravações para o curso de monitoramento de fauna e eu estava dizendo que eu acho nós da academia muito bundões, no final das contas, tá? Porque a gente tem muito medo de botar o nosso na reta. A gente tem muito medo de daqui a, sei lá, 1 ano, 2, 3, as pessoas virarem e dizerem assim, não, você fez uma análise ali errada e não é isso. Em vez de ser uma perda de 10% da população, é uma perda de 20 ou 30%. Gente, a gente tem que começar a colocar essas coisas no papel. Eu já vi muito mestrado, por exemplo, Marina, de chegar no final e a conclusão do mestrado é que precisava monitorar mais. E isso não tem cabimento da gente fazer um negócio desse, sabe? Porque algum dia vai sair do mestrado, vai ir para o meio profissional, vai trabalhar numa consultoria e vai chegar no final, você vai ter que dar uma solução para o negócio. A gente sabe que 1 ano de monitoramento muitas vezes é pouco, mas nós temos que tomar uma decisão com 1 ano de monitoramento. Vai ser a mais acertada? Claro que se você tiver 3, você vai fazer uma decisão muito melhor. Agora, se você tiver 1, você tem que tomar alguma decisão. Retornando, então, independente de qualquer coisa, eu acho que a gente tem que começar a brincar com as análises, seja do Vortex, seja no R, seja onde for, de viabilidade populacional. Não tem dados? Usa dados de bibliografia. Junta os dados de bibliografia e trabalha com isso. Vai te dar alguma ideia. Olha, se eu perder 2, eu vou ter tal impacto. Se eu perder 10, eu vou ter tal impacto. Eu acho que isso é fundamental que a gente comece a fazer para poder realmente emitir relatórios e fazer trabalhos mais
significativos e não contagem de bichinho na estrada, simplesmente. Tá? Posso fazer um comentário sobre Fala, Daisy, por favor. a resposta dela, a pergunta dela? Marina, eu não sei como é que é seu delineamento amostral, não sei quais são as suas perguntas, nada relativo ao seu trabalho, mas na minha tese de doutorado eu também trabalhei num dos capítulos, fazendo uma análise dos trabalhos que foram apresentados para o licenciamento ambiental em áreas de campo rupestre. E o que eu observei, assim, foi um grande problema, na verdade, com esses dados, porque existe uma grande variabilidade de dados nos bancos, nos estudos ambientais que estão nos órgãos, sem qualquer padronização. Então acho que esse já deve ser um problema que você deve estar encontrando, né, o problema da padronização. E tem também a questão da confiabilidade, que eu acho que, dependendo do que você quer fazer, eu acho que você deveria, assim, no mínimo, verificar quem que assinou aquele trabalho e ir atrás de qual é a formação daquela pessoa, verificar se realmente ela tem formação para poder estar fazendo um trabalho como aquele, sabe? Porque também não sei onde que você está, em qual estado, mas aqui em Minas Gerais eu encontrei uma situação bastante complicada para as áreas de campo rupestre, os trabalhos que eu avaliei, assim, e principalmente problemas, por exemplo, de interpretação de dados. Eu não estou mais escutando a Daisy aqui, não sei se eu acho que caiu dela. Acho que foi tem muitos dados que precisam... Agora voltou. Pronto. Beleza, gente. Eu concordo também, gente. A gente tem que ser criterioso e é uma pena que a gente não tenha hoje alguns processos de validação, como acontece, por exemplo, no Sistema Urubu. Eu não sei se todos conhecem o Sistema Urubu. O Sistema Urubu, eu vou pegar aqui o site, que nós estamos com um sitezinho novo. Ctrl+C. O Sistema Urubu, gente, é um aplicativo de ciência cidadã, onde qualquer pessoa pode mandar informação de atropelamento de fauna. Como é que a gente trata o dado quando ele chega? A gente manda aí as fotos para validadores que nos ajudam na identificação. Então, a gente sabe a coordenada e recebe uma boa identificação taxonômica. E, com isso, a gente qualifica demais os dados. E, a partir disso, a gente pode fazer tomada de decisão. Claro que o Sistema Urubu é o que a gente chama de monitoramento eventual, ou seja, não é o caso como de licenciamento ambiental, que é um monitoramento sistemático. O monitoramento Urubu coleta dados esporádicos pelo Brasil, mas a gente consegue fazer muita coisa. Tá? E aí, nesse sentido, eu quero responder aqui para o Patrick. Ele perguntou o seguinte: você oferece algum curso que apresenta tecnologias ambientais voltadas à proteção de fauna? Poderia sugerir alguma bibliografia? Sou engenheiro civil e trabalho com segurança viária, mas estou bastante interessado nesse assunto. Patrick, por coincidência, eu vou... espera aí que eu estou colocando o site errado. A nossa startup, ela trabalha exatamente com... A ideia dela, a Environment, depois eu coloco o site aqui para vocês também. O que ela faz? Ela trabalha com análise de dados e tomada de decisão para infraestrutura viária. Tá? Então, assim, fazer tudo isso que a gente está falando aqui, de qual a melhor análise, qual a melhor decisão, bota passagem, não bota passagem, é hotspot mesmo, não é hotspot, tudo isso a gente faz. Modelagem para rodovias em todo o Brasil e assim por diante. E o outro lado da empresa é justamente o desenvolvimento de tecnologia. E o mais novo que a gente tem, eu estou mandando aí, é o YouSafe. Esse site aí, soulsafe.com.br. O que a gente faz?
A gente pega dados de atropelamento, modela esses dados e oferece para o usuário informação quilômetro a quilômetro do risco que ele está correndo. Para quem já viu aqueles anéis do iWatch que indicam se você atingiu o seu nível de exercício do dia, o USAFE trabalha de uma forma parecida. Nós temos 3 anéis. O externo é o seu risco de atropelar um animal selvagem, o do meio de atropelar um animal doméstico e quando tem informação de acidentes em geral. E quando você se aproxima de um determinado quilômetro, o celular, se ele estiver desligado, bipa e te manda uma notificação, dizendo que naquele trecho você está correndo risco. Então, essa é a nossa contribuição para que nós possamos, ao mesmo tempo, proteger o usuário de sofrer acidente e proteger a biodiversidade dentro desse contexto. Então a gente, ele está na fase final agora. Hoje nós fizemos alguns testes, eu espero que nos próximos dias a gente esteja liberando ele já para a sociedade. E a ideia é de que ele seja gratuito para os usuários, mas que, por exemplo, concessionárias de rodovia adquiram para um determinado trecho a proteção para os seus usuários. É assim que a gente está pensando, tá certo? Não, Natan. O Natan está perguntando aqui se os dados do Urubu são disponíveis para o público baixar. Existe agora, você já deve ter ouvido falar da nova lei de dados, Natan. E o que acontece é, quem envia é o dono do dado. Então, para que você tenha acesso ao dado de um terceiro, a empresa não pode ceder simplesmente essa informação. Está no nosso termo de uso. Tá? Se você entrar lá, você vai ver. Você tem que acessar, saber quem é o usuário e pedir para ele. Aí o usuário nos pede, como os dados são do usuário, nós entregamos o dado que o usuário mandar para nós, para ele mesmo, e ele faz o que ele quiser, porque os dados são dele, na verdade. Mas nós não temos a liberdade de compartilhar dados pessoais, dados do Urubu e assim por diante. O que a gente faz nós temos, está na fase final agora de desenvolvimento, nós temos um dashboard onde você pode fazer busca por determinadas informações. Eu quero saber quantos lobos-guarás morreram no estado de Minas Gerais nos últimos 3 meses em tal local. Você vai conseguir saber isso, mas você não vai conseguir saber a coordenada, quem foi que mandou, nem nada desse tipo de informação, porque a lei de dados agora tornou extremamente restritivo essa parte do compartilhamento da empresa para os outros. Então, assim, o que nós temos são parcerias. Por exemplo, nós estamos fechando uma parceria com o governo do estado para que os analistas do IEF, nas unidades de conservação, vão coletar dados utilizando o sistema Urubu. No final de cada ano, nós sistematizamos esses dados e entregamos os dados para o IEF para ele fazer a tomada de decisão que ele quiser. Os dados são do IEF. Então, aí a gente repassa os dados que foram coletados institucionalmente para a instituição e aí sim ele pode trabalhar dentro dessa informação. Tá? É uma das formas que o sistema Urubu atua no momento. Tá? Roberto Batista, indago se a iniciativa anterior de oficinas coordenadas pelo Alex e ocorridas em Brasília, com o fim de buscar uma política pública sobre o tema, em especial sobre construção de um projeto de lei,
teve algum resultado da Abrampa. Opa, como é que está, Roberto? Tudo bem? Semana passada eu estava muito falando da Abrampa, porque nós estamos organizando o Bioinfra Minas, que é um projeto que tem o envolvimento, foi financiado aqui pelo MP de Minas, e a gente vai apresentar os resultados finais deles, provavelmente final de março. Nós vamos ter uma prévia que está aberto para todo mundo, que se chama Bioinfra Minas no Simpla também, que vai ser no dia 5 de março, tá? Só para contextualizar um pouco. Mas o que acontece é assim, Roberto, nós fizemos o projeto de lei, que foi o que eu comentei acima, o 466 de 2015. O projeto de lei passou pelas 3 comissões e foi aprovado por unanimidade. E por um erro estratégico nosso, o deputado Ricardo Izar, na época, ele, para tentar agilizar o processo, pediu regime de urgência. E aí o que acontece? Se ele pediu regime de urgência, o projeto precisa ser votado na plenária. E agora, se ele não tivesse feito o pedido de urgência, como ele foi aprovado nas 3 comissões, ele poderia ir para o Senado. Como existe o pedido de urgência, o projeto está preso na Câmara dos Deputados, porque precisa ser votado na plenária. Foi um erro nosso de estratégia que acabou engessando esse processo. Ele é sempre muito bem visto, mas ainda não foi para frente. Nós também fizemos o Bioinfra Brasil, que elencou, isso eu posso depois, para quem quiser, eu tenho, só para que fique fácil para a gente continuar conversando depois, eu não sei se vocês já viram que eu criei como é que eles chamam? Um canal no Telegram, que dá para a gente continuar conversando. E eu posso compartilhar o texto do Bioinfra, do sumário executivo, com vocês. E lá no texto, a gente elencou 40 ações que deveriam ser realizadas para reduzir os impactos. Várias delas nós já conseguimos implementar, até porque isso foi distribuído para N lugares no Brasil, para órgãos financiadores, para secretarias estaduais, e isso foi internalizado. Tá? E depois teve uma outra ação do ICMBio, muito legal, que se chama PRIM-IVT, que é o Plano de Redução de Impactos. E esse PRIM modelou áreas críticas em níveis de impacto para a construção de estradas. Tem, assim, um monte de mapas interessantes e tudo mais para nortear o planejamento territorial. Vale muito a pena. Eu vou colocar aqui PRIM, IVT, ICMBio. Se vocês procurarem por isso, vocês vão encontrar. Tá certo? Que consegue articular os demais. Muito bem. Eu, se você me permite, gostaria só de dizer o seguinte. A diretoria da Abrampa, atualmente, da qual faço parte na parte internacional, ela tem interesse, porque nós participamos daquelas oficinas da época, pela própria Abrampa, em levar adiante esse projeto. E como eu estou sediado em Brasília, se houver necessidade, nós temos uma assessoria parlamentar no Ministério Público do Distrito Federal que pode ajudar, de alguma forma, a agilizar o trâmite do processo legislativo na Câmara dos Deputados para se fazer um adiantamento na aprovação desse projeto. Eu gostaria apenas, se possível, que você tenha o meu e-mail, que eu recebi essas informações pelo e-mail, que me passasse o material para que a gente tomasse alguma providência. Perfeito. E, de alguma forma, colaborasse com a agilização desse trabalho, porque, para nós que lidamos com a fiscalização e implementação de normas, a legislação é muito importante para a cobrança
tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial. Perfeito. Pode contar com isso. Vai chegar para você sim, Roberto, que realmente nós, na verdade, da parte do Ricardo Izar, eu sei que ele está sempre muito interessado em colocar isso para andar. A gente tem uma parceria muito boa com o Rodrigo Agostinho também, que está hoje coordenando a Comissão de Meio Ambiente e tudo mais. Então, assim, eu acho que nós temos um grupo muito bom que dá para a gente realmente retomar essa conversa e tentar colocar isso para frente. Muito obrigado. Vamos fazer sim, tá bem? Larissa colocou aqui, qual seria a melhor estratégia para realizar ações de educação ambiental, objetivando a sensibilização da população quanto às altas taxas de atropelamento? E como instigar o apoio das concessionárias de rodovias? Larissa, a gente tem várias coisas legais, tá? Que depois, gente, por esse canal do Telegram, vocês podem me cobrar se eu esquecer de alguma forma. Eu vou repassando a forma de achar e tudo mais. O que eu posso falar nesse momento? Nós sempre organizamos, Larissa, uma coisa que se chama o Dia Nacional de Urubuzara. Ele acontece o mais próximo possível do dia 15 de novembro. Às vezes ele funciona na semana toda. Quando o dia 15 cai próximo do final de semana, ele já fica no final de semana. Como é que funciona isso? Essa é uma ação pontual, tá? Eu vou te dar um exemplo do Dia Nacional de Urubuzara. A gente convida zoológicos, que são um dos nossos grandes parceiros, aquários, unidades de conservação, grupos de pesquisa, pessoas da sociedade, ONGs e assim por diante. Todo mundo pode participar, é um evento colaborativo. As pessoas se inscrevem e lá a gente compartilha. Quando a gente tem dinheiro e tem material, por exemplo, eu já fiz de mandar material de educação ambiental para mais de 100 lugares no Brasil. A gente faz pacotes e manda. Custa uma fortuna fazer isso hoje em dia, está quase impossível. Normalmente a gente prefere preparar os materiais e o próprio pessoal imprime nos lugares. E aí, no Dia Nacional de Urubuzara, a gente vai para a unidade de conservação, o pessoal da Polícia Rodoviária participa muito, aí a gente faz bloqueio nas estradas, faz palestras e tudo mais, praças da cidade. Aqui em Lavras, a Praça da Cidade, a gente faz todo ano isso, e consegue mobilizar em um único dia mais de 30 mil pessoas para conhecer os impactos e incentivar essas pessoas a baixarem o sistema Urubu, para que a gente possa ter mais e mais parceiros utilizando o sistema e mandando as informações. Essa é uma das coisas, tá? Nós temos um site que se chama Urubu Educação, que eu pretendo mudar a posição dele. Enquanto eu falo com você, deixa eu ver se eu acho ele. Achei. Vamos ver se ele está funcionando, na verdade. Acho que está. Olha só. Eu vou te mandar. Esse link, você tem um mundo de informações. Tem vídeo, tem joguinho, tem cartilha, tem folder, tem desenho, tem um monte de coisa. Nós vamos complementar ele, porque agora, com o novo sistema Urubu, a gente está fazendo... Tem 10 desenhos de espécies que são muito atropeladas, que a gente está usando na educação ambiental. Uma coisa interessante que a gente colocou no aplicativo agora é que tem um processo de conquistas. A gente tem, por exemplo, quanto mais fotos você manda, você vai subindo de nível. Quando você manda a primeira foto pelo aplicativo e ele é aprovado, você se transforma no Baby Boo, é um urubuzinho saindo do ovo. Conforme você vai mandando mais fotos,
você passa para urubu urubu preto, urubu de cabeça vermelha, urubu da mata, até chegar no urubu rei. Com isso, a gente espera incentivar as pessoas a contribuírem cada vez mais com mais informação, porque informação é tudo, ainda mais informação de qualidade, que a gente consiga realmente fazer tomada de decisão. Tá? Então, assim, puxando a brasa para a minha sardinha, como contribuir? Quanto mais pessoas estiver utilizando o sistema urubu, mais informação a gente vai ter e mais, por exemplo, pressão no Congresso, pressão nos órgãos governamentais, pressão nas concessionárias. Na verdade, assim, eu tenho visto as concessionárias como grandes parceiros. A maior parte delas, hoje em dia, são grandes parceiros. Tá? Mais do que ter que fazer pressão, eles querem atuar junto, na verdade. É só uma questão de achar a pessoa certa para falar, que você vai ver que era a outra parte da tua pergunta, que ele tem bastante interesse, viu? Show, obrigado, Camila. Conta para nós lá deixa eu aproveitar, já que você falou, Camila, que a versão ficou ótima. Entra lá depois e bota uma notinha para nós. Eu estou que nem aquelas pessoas que pedem o joinha, que pedem para fazer. Isso é muito importante, gente. Vocês não fazem ideia, para que mais e mais pessoas façam uso desse negócio. Tá? Então, assim, por favor. Nós estamos chegando quase nas 8 horas. Se vocês me deixam, eu fico aqui até... Já viu. Deixa eu ver aqui se eu acho alguma coisa. Educação, já foi. Legal, Jorge. O Jorge mandou uma mensagem dizendo que ele era operador de CCO. O CCO, gente, é o lugar onde quem vai trabalhar com qualificação de dados consegue fazer isso de uma forma muito legal. Todas as notificações que saem dos operadores de tráfego dentro da concessão acabam indo para o CCO. E lá dentro, muitas vezes, esse material é uma foto e a coordenada do animal e tudo mais. Eu já peguei relatórios fantásticos em cima disso, dá um trabalho enorme para a gente poder sistematizar essa informação. Se a gente conseguir fazer com que todos os CCOs trabalhem com coleta dessas informações, praticamente a gente não precisa mais fazer monitoramento de fauna nas estradas, porque os operadores de tráfego vão subsidiar informação gigante em cima disso, sabe? Eu acho isso muito legal e é super importante. Que bom saber que você está no curso lá, viu? Canal do Telegram, Letícia, deixa eu achar aqui, que eu peguei ele para anotar e não compartilhei com vocês, na verdade. Deixa eu ver aqui. Aqui. Esse é o canal do Telegram. Então, fiquem à vontade. Vai ser muito legal, porque eu pretendo focar toda essa parte de conversa ali, para não ficar em trocentos lugares, tá? Bibiana, dá tempo de fazer a inscrição do curso de vocês? Dá. Pega o linkzinho que eu mandei antes e até às 8h30 da noite você consegue fazer com 30%. Tá aí, Bibiana. Então, dá tempo sim. Fácil. A Stephanie já tinha mandado. É isso mesmo, Sara. Isso é fantástico. E a gente, cada dia mais, espera que esses relatórios cheguem para que a gente possa contribuir. Esse é o meu sonho de consumo. Veja só, imagina o que eu falei do YouSafe. A gente pega os dados da própria concessão e transforma isso em informação para a proteção da biodiversidade e segurança viária. A grande vantagem do YouSafe frente a, por exemplo, a placa do viadinho pulando lá, é que
a gente pode mudar a notificação a cada 2 ou 3 meses. Então, se no verão morre mais num lugar, a pessoa vai ter um banco de dados de verão. Se morre mais no inverno em outro lugar, vai ter outro banco de dados, e assim vai. Então, essa é a nossa ideia para o YouSafe, tá certo? Minha gente, 8:01, alguma coisa que eu deixei passar? Alguém quer? Eu estive olhando aqui rapidamente, mas não achei mais nada. Alguém quer fazer alguma última perguntinha para a gente fazer o encerramento? O pessoal está se mantendo, estamos com 65 ainda. Show de bola. Lá. Quando é o próximo encontro? Lucas, está tudo programado lá dentro do Simpla. É na última semana de cada mês. O que eu tenho de... Assim, a ideia é mudar o dia da semana. Hoje foi na quarta. No outro mês vai ser em outro dia. Porque eu sei que às vezes tem gente que tem um curso justamente na quarta e não dá. Então na última semana de cada mês a gente se encontra, está programado lá dentro do Simpla, fica sossegado que a gente avisa vocês, a gente vai continuar conversando com certeza, tá? O Dário perguntou aqui. Bom, gente, eu vou fazer o seguinte. Também adorei, Larissa, foi ótimo. Muito obrigado pelas palavras aí. Eu é que agradeço, porque assim, eu sou um apaixonado de poder conversar e de poder contar história. Num outro dia aí eu conto para vocês a expedição, que foi algo fantástico, tá? Que eu rodei 30 mil quilômetros aí pelo Brasil. Aí eu pego umas pinceladas e conto para vocês. Para quem não participou do congresso, que tem uma palestra lá dentro do congresso que eu falo só sobre isso. Eu já volto para Dário para falar com você e com os outros que quiserem saber alguma coisa. Sim, sobre atropelamento específico de herpetofauna, nós podemos voltar a conversar um pouquinho sobre isso depois. Na verdade, assim, tem... dicas, monitoramento a pé, já posso te contar isso no final. Então, assim, esse é o básico para você saber que para fazer um bom monitoramento, tá? Mas a gente pode conversar sobre isso em outros momentos, com certeza. Minha gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar por encerrado a parte da mentoria, agradecer a presença de vocês, e realmente assim dizer que é uma satisfação enorme ver esse grupo até as 8 horas da noite aqui conversando e querendo saber. E eu vou agora conversar com o pessoal que quiser saber um pouquinho mais do curso, tá? Que falta 25 minutos para encerrar o cupom lá. Então assim, temos que correr em cima disso, tá? Vamos lá. Estou vendo aqui. A Bibiana está perguntando. Sim, o curso é 119 com 30% de desconto, Bibiana. Você vai ter algo em torno de 80 e poucos reais, tá bom? Então, é um curso enorme, vai ser de 20 horas no total, entre palestras, trabalhos, discussões online, parte disso que a gente conversou hoje e assim por diante, então... Dário, o curso vai ser... eu vou esmiuçar tudo isso lá dentro do curso depois, mas só para que você entenda, o curso começa dia 8 de fevereiro e vocês vão ter disponível os materiais para que vocês consigam fazer a emissão do certificado. Você deve terminar o curso até o dia 2 de abril. Esse é o prazo que você vai ter. As nossas atividades com live e tudo mais... vão se encerrar na primeira semana, ou segunda semana, acho que é 8 e 11 de março. Mas vocês vão ter ainda mais umas 3 semanas pela frente para poder encerrar o curso, tá certo? Então, assim, vocês têm do dia 8 ao dia de fevereiro ao dia 2 de abril para fechar o curso todo. Então,
Marina, eu vou ver como é que eu vou compartilhar. Ela vai ser gravada e eu vou compartilhar em algum lugar e eu conto para vocês depois. Baixar, eu não sei se vocês vão conseguir, mas eu me comprometo em subir ela para o meu YouTube, onde vocês vão poder ter o link aberto para vocês poderem ver, tá certo? Fica sossegada quanto a isso, tá bom? Show, Bibiana. Espero você lá, então. Muito bem. Jorge, muito obrigado pela presença. Tá? É sempre bom poder conversar. Foi ótimo. Acho que é isso, gente. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu me despeço, que eu estou aqui desde as 7 da manhã e a gente se fala daqui a alguns dias, tá bom? Mas é sobre o CIBIV. Quem tem acesso VIP tem 3 meses. No caso, se encerra em março, né? Sim, Tatiane, se encerra em março. Acho que eu só não lembro a data certa, tá? Mas ele se encerra em março. Oh, que legal, Bibiana, porque eu comecei na Estação Ecológica do Taim, eu sou fruto da FURG. Então, assim, seja bem-vinda. Tá? Ah, tem muita coisa mesmo, Tatiane. É verdade. Nós, modéstia à parte, foi demais da conta. Você tem 71 horas de vídeo para ver. Então, aproveita. Então, show de bola. Gente, um grande abraço, viu? E aproveitem e vamos conversando. Usem lá o canal. Vamos agora, junto do canal, eu liberei um grupo para a gente poder conversar e tocamos ficha. Tá bom? Um abraço. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.